você abre a tua Bíblia em Atos, no capítulo 8, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou pela minha revisada, mas eu vou pela outra versão aqui. Oito, 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Revisada e atualizada. Pode colocar NVI, não tem problema não. NVI 8:26. Atos capítulo 8:26 diz assim: em algumas versões vai dizer Filipe e Eunuco, e outras vai dizer, na nova versão, vai dizer Filipe e o etíope. Então, Atos capítulo 8:26, vou ler pela NVI. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor, me esvaziar de mim mesmo, me encher da tua presença, que eu seja apenas um canal em tuas mãos e que nós possamos entender a necessidade da tua palavra, da pregação da tua palavra, andar no teu Espírito, ser guiado por ti, e que nós possamos nesta noite experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de ti. Digam graças a Deus. Irmãos, nós podemos observar que na Bíblia, não há distinção de pessoas, Deus fala com autoridades, Deus fala com pescador, Deus fala com doutos e fala com indoutos. Deus fala com pessoas que jamais pensaria estar pregando o Evangelho, uma delas é o apóstolo Paulo. E Deus fala com as pessoas que já pregam o Evangelho, que já professam a mesma fé que nós professamos. E interessante é que se nós formos ver à luz da Bíblia, sempre existem momentos marcantes quando Deus fala com uma autoridade, Foi assim com Nicodemos, foi assim com outras autoridades,
Mas eu quero destacar aqui, que não é base desse texto, Naamã. Naamã estava na sua cidade e ele ouviu falar de um Deus poderoso, mas foi preciso que a sua serva fosse um instrumento para dizer que lá de onde ela veio existia um homem à época, né, o profeta Eliseu, e que o Deus que ele servia poderia curá-lo daquela lepra. E aquele homem saiu com a comitiva, uma autoridade do rei, né? E foi lá ter com Eliseu. Nós sabemos que Eliseu sequer o atendeu. Pediu para o seu moço, né, Geazi, ir lá atendê-lo e falar para ele lá dar aqueles mergulhos. Então, é uma coisa marcante. Você vai num congresso, alguém está pregando sobre isso. Você vem aqui na igreja, alguém está pregando sobre isso. Você vai num café de pastores, alguém está pregando sobre isso. Porque foi uma coisa marcante. Você falar para um homem ir lá e dar 7 mergulhos no rio, que ele seria curado. Mas foi a forma que Deus usou de tratar daquele homem. Mas antes disso tudo, Deus usou uma serva, uma escrava da própria autoridade. Você entende isso? Diga. Louvado seja Deus. Então foi necessário que algum instrumento levasse, né, alguma palavra, ainda que fosse simples, porque a Bíblia não relata que aquela menina, até porque era uma menina nova, e ela não devia ter tanta instrução assim, ela não tinha o domínio de uma palavra, mas ela sabia quem era o Deus que ela cria. Amém, irmãos? O nosso Deus, na hora que Ele faz, não vai importar se você conhece a palavra, não vai importar se você domina a palavra, vai importar que você receba a palavra e que você tenha fé naquilo que Ele está falando. Amém, irmãos? Voltando aqui ao texto, esse eunuco, ele era uma pessoa da confiança da rainha, e ele estava lá com sua comitiva, estava lá na sua carruagem, algumas outras pessoas estavam na sua carruagem com a sua comitiva, mas ele já estava indo para uma cidade para adorar a Deus. Então a gente aprende aqui que adorar a Deus é importante, né? Porque você adora a Deus, Ele derrama a glória dele, que podemos chamar de Shekinah e tudo mais. Mas é importante também, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava ali olhando o texto, que daqui a pouco nós vamos até nesse texto, propriamente dito, que fica, não vai lá agora, mas fica em Isaías 53, 7 e 8, que era justamente o que o profeta Isaías estava falando sobre a simplicidade do Senhor Jesus. O que ele entregou e como que ele fez, né, com muita simplicidade, por amor a você, por amor a mim. E aquele homem estava lendo, mas quando nós iniciamos esse texto, a Bíblia diz que Filipe, ele foi, né, o anjo do Senhor, está lá no versículo 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vá à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então, Filipe foi instruído por um anjo. Ele não foi de qualquer maneira. As Assembleias de Deus centenária, que em 2024, no estado do Rio de Janeiro, fará 100 anos, no estado, mas ela foi fundada lá em Belém do Pará. E esses dois missionários, quando chegaram aqui no Brasil, eles vieram apenas com uma mala e com uma direção de Deus. E lá eles começaram a formar, né, uma comissão que virou a Assembleia, que hoje é a maior instituição
instituição religiosa que não tem um único líder, né? Porque são campos subdivididos no Brasil e no mundo. No Brasil, tem uma grande força através da CADB e a CGADB, uma é a Convenção das Assembleias, outra é a Convenção Geral. Por que eu estou falando isso? Uma igreja de tamanha importância que alguns de nós fomos oriundos dela e muitos outros, né? Nós vemos vários nomes de igreja, mas muitos deles passaram por uma Assembleia de Deus, a grande maioria. Você entende isso? Diga amém. Ela foi fundada no Brasil através de duas pessoas que vieram direcionadas por Deus. E é onde eu quero chegar. Quantas vezes, nesses anos todos de evangelho, eu ouvi pessoas falando assim: Deus mandou eu falar com uma pessoa, eu fui lá e falei. Deus falou para eu falar com o meu diretor, eu fui lá e falei. Deus falou para eu falar com o meu vizinho ou minha vizinha, eu fui lá e falei. Outrora as pessoas eram muito mais levadas pelo Espírito e eram muito mais conduzidas do que hoje. Porque hoje a gente tem muita coisa para ouvir. A gente tem muita coisa para tirar a nossa atenção. A gente tem muitas preocupações no dia a dia. E na hora de Deus falar, ele fica meio sem tempo. É necessário que a gente venha e ouça uma mensagem. É necessário que a gente veja uma mensagem no WhatsApp, ou escute alguma coisa no YouTube, mas na verdade a gente está escutando, mas de repente não está ouvindo. Porque a fé não vem pelo escutar, a fé vem pelo ouvir. Escutar é uma coisa, escutar é um ato involuntário dos nossos tímpanos. Ouvir é você prestar atenção, é você receber. Você entende isso? Diga amém. Grave isso, a fé não vem para escutar. Quem dera que nossos filhos nos ouvissem e não só escutassem, né? Os nossos filhos parte escutam e parte ouvem. Por isso que os pais falam assim: você não me ouviu, não é? Não escutou. Você entende isso? Para os filhos de plantão, ouçam os seus pais, porque ouvir é um princípio muito bom. A Bíblia diz que o próprio Samuel, né, ele escutava uma voz, e ele pensava, o profeta Samuel, que Deus não estava falando com ele, estava falando com o sacerdote Eli. Aí o sacerdote fala assim: a próxima vez que você ouvir, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. A partir daí ele começou a ouvir o que Deus tinha para falar. Você pode vir aqui, escutar essa palavra hoje e sair da mesma maneira que você entrou. Mas se você ouvir o que está sendo pregado, Deus vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas se iludem, né? Olha, eu vou colocar uma caixa de som na minha janela, vou deixar um louvor o dia todo, para ver se os meus vizinhos se convertem. Eles vão escutar, vão ficar até com raiva. Pô, esse crente aí coloca o dia todo esse louvor aí, vão ficar enjoados, não estão acostumados, né? Porque escutar é diferente de ouvir. Voltando aqui ao texto, Filipe, ele foi importante na vida desse eunuco por algumas situações. A primeira é porque ele foi lá porque o anjo mandou ele lá. E tem muita gente fazendo coisas dizendo que Deus mandou e Deus não mandou. Tem muita gente dizendo que Deus falou e Deus não falou. O nome de Deus hoje é usado a toda sorte. E a própria Bíblia diz: ai daquele que disser que eu falei e eu não falei. O homem, quando o anjo do Senhor falou a Filipe
levanta e vá para a banda do sul, a caminho e desce em Jerusalém para Gaza. No 27 ele diz assim: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope. Aí começou toda a trajetória. O que nós temos que aprender hoje? Vai ter hora que você não vai poder chamar o pastor. Vai ter hora que Deus vai usar você para falar para alguém. Aquela empregada lá de Naamã, ela não tinha como chamar Eliseu até ali, mas ela falou assim: ó, lá na minha cidade, porque ela estava no local que não era o local dela, que ela era de lá, tem um homem que o nosso Deus pode te curar dessa lepra. E aí sim começou uma trajetória. Às vezes nós nos furtamos de alguns direitos que Deus nos otorgou. Quantos de nós temos falado esta palavra? Por que nós não podemos usar então a tecnologia para poder passar uma mensagem, para passar um áudio, para explicar alguma coisa? Filipe falou para ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E a gente aprende também a quebrar o tradicionalismo. Eu sou resistente a tradicionalismo, porque Deus não está condicionado a tradicionalismo. Aqui mostrou que tradicionalismo não é com Deus, porque Deus fez tudo de maneira diferente. Aqui não era um templo, era lá uma carruagem. Filipe não estava pregando, o rapaz estava lendo, o eunuco estava lendo já a palavra. O Filipe foi só explicar. E a Bíblia diz que depois que ele explicou, o rapaz, esse eunuco, ele recebeu a palavra. Repita comigo: ele recebeu a palavra. Mais uma vez, ele recebeu a palavra. Sabe por que nossa vida não muda? Porque às vezes nós não recebemos a palavra. É um versículo que eu gosto muito, que fica lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Diz assim: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, em outras versões, no tempo certo, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, em outras versões, porque Ele tem cuidado de vós. E aí a gente escuta essa palavra, mas não recebe. Porque aqui está dizendo que a gente tem que se humilhar debaixo das poderosas mãos do Senhor. E quantos de nós temos nos humilhado para o homem, achando que o homem pode nos dar alguma coisa? E aqui está dizendo que Ele vai nos exaltar no tempo certo. E quantos de nós queremos que Ele exalte na hora que a gente quer e não na hora que Ele quer? E aí vem a ansiedade, mas Ele diz também: lança sobre Ele a ansiedade. A ansiedade não tem que estar com você. Fala para o seu irmão: a ansiedade, quem estiver perto de você, a ansiedade não tem que estar dentro de você. A ansiedade tem que ser lançada sobre Ele. Mas falar é fácil, escutar também é fácil, mas difícil é receber. Sabe por quê? Principalmente nos tempos de hoje, a ansiedade ela está latente na vida das pessoas. Nós estamos saindo de uma pandemia, entrando em eleições, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a ansiedade veio, porque não se sabe o que vem pela frente.
Mas a Bíblia diz: lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós, mas é muito difícil ouvir essa palavra. Escutar é fácil. Você entende isso? Diga amém. E ele, de alguma forma, aquele eunuco, ele não estava precisando que alguém falasse, estava precisando que alguém explicasse, mas não poderia ser alguém, porque você já notou que tem gente que fala da palavra, mas não funciona? Fala, mas não funciona. E às vezes numa pregação, ou às vezes até numa visita de alguém, ou até no ônibus, ou até no local, a pessoa fala e a outra recebe. Existe uma diferença. Uma coisa é quando Deus está no negócio, e outra coisa é quando você que está no negócio. Quando nós lemos a palavra, vemos que o anjo falou para Filipe ir, durante o texto, aqui você vai ver que Deus falou para Filipe ir naquele rapaz, falar com aquele rapaz. E ele foi lá, explicou tudo para aquele rapaz, que havia um local com água. E aí é o que eu falo sobre tradicionalismo. A tradição e nós aqui, inclusive, seguimos, porque gostamos, né? As pessoas que aqui nós foram batizadas, lembra, né? Fomos lá naquele, né, Imagina? Lá naquele rio, lá, né? Cachoeira de Macacu, né? Eu fui batizado também no rio, em Faraó, né? O Marcelo foi batizado lá no rio, Cachoeira de Macacu, até um sítio de um presbítero, nosso amigo aqui, que cede o sítio dele para esse tipo de evento. E durante um bom tempo, eu comecei a supervalorizar o batismo no rio, porque Jesus foi batizado no rio, e no Rio Jordão. Se desse, a gente levava até os irmãos lá no Rio Jordão também, né? Você entende isso? E aí depois eu comecei a pensar assim: não, nós vamos para o rio porque num dia de sábado nós fazemos, né, um passeio, tem um almoço, e aproveitamos, fazemos o batismo e fizemos, e glória a Deus e aleluia. Não pelo tradicionalismo, porque quantas igrejas têm batistério na própria igreja, uma piscina na própria igreja, e quantas pessoas vão numa casa onde tem uma piscina e mergulha a pessoa e batiza em nome de Jesus, porque a gente tem que entender quem é que está com o negócio, se é a água, se é o rio, ou se é aquele que batiza com o Espírito Santo. E esses dias, tem um mês mais ou menos, eu achei até interessante, e a gente também tem o tradicionalismo. Eu estou abrindo só um parênteses aqui, irmãos, porque coincidiu aqui com a palavra da roupa branca. Pode ficar bonito até, inclusive. Mas tem mais ou menos um mês eu vi um pastor batizando numa piscina, não no rio, mas numa piscina, os pais dele. Depois de anos e anos foram batizados, ele batizou os pais dele, e os pais estavam vestidos com uma roupa normal, e ele também, esse pastor também. Eu falei, poxa, interessante, ele está nem preocupado com a roupa que ele está. Estava com a camisa azul, assim, e os pais com uma roupa normal, né? Não com aquela roupa branca, não que eu seja contra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando quem é que tem que estar no negócio. Porque quantas pessoas foram batizadas no rio, com louvores e com roupão branco, estão nesse mundão? Entenda a mensagem. E aí eu achei interessante, esse pastor não se preocupou com o tradicionalismo, ele se preocupou é que antes dos pais deles falecerem, ele conseguiu passá-los nas águas. Você entende isso, diga amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa coragem, porque ele postou na internet. E voltando aqui ao texto, a Bíblia diz que porque Deus usou Filipe, esse eunuco, ele se converteu ali,
e tinha ali próximo a água, e ele falou: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? E Filipe falou assim: você crê em Jesus Cristo? Ele: eu creio em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que naquela água ali mesmo, que não devia ser um grande rio ou um grande lago, ele foi mergulhado naquela água. Filipe batizou na água, e quando aquele homem levantou, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Você pode entender isso, diga amém. Fico até arrepiado. Que coisa tremenda, como Filipe foi usado naquele momento ali. Deus direcionou Filipe para aquele local. Filipe foi lá e pregou para aquele homem, porque ele já estava lendo, e explicou aquela palavra. Aquele homem se converteu ali mesmo, foi batizado, e o Espírito Santo se apoderou dele, e aquele homem saiu ali. Eu li hoje em duas versões: com júbilos, ou seja, com alegria. Vai ter um momento que não vai ter um rei na sua frente. Vai ter um momento que não vai ter um microfone na sua frente, e nem vai ter todos esses aparatos que nós temos aqui. Vai ter um momento que vai ter você como vaso para falar para as pessoas: Jesus. Se eu perguntar a cada um aqui: você já ouviu algum dia que Jesus te ama? Ah, pastor, já ouvi. Duvido se eu falar aqui, quem nunca ouviu alguém falar para você que Jesus te ama? Ninguém vai levantar a mão dizendo que nunca ouviu. Eu posso afirmar que todo mundo aqui, da minha filha que é a mais nova, tem nosso irmãozinho ali que, Miguel, que já ouviu: Jesus te ama. Mas tem hora que alguém chega para a gente e fala assim: não fica assim, Jesus te ama muito. Você ouve com uma outra entonação. Nós já ouvimos assim: Deus é contigo. Mas tem hora que alguém chega para você e fala assim: fica tranquilo, porque Deus é contigo. Parece que o negócio não é isso, não é? Parece que o negócio entra em você de uma maneira diferente. É a mesma palavra. Porque aquele rapaz já estava lendo, mas o que fez a diferença aqui é que Filipe, ele estava debaixo da proteção de Deus e na direção de Deus. Eu falo com meu filho, não adianta pregar a palavra, trazer mensagem. A mensagem é diferente de pregação de palestra. Palestra você estuda e faz. Eu trabalho com palestra. Não falo isso, Mateus? Pode ler a Bíblia 50 vezes. Jô Soares leu 3 vezes, até a última vez que eu soube. Jô Soares leu a Bíblia 3 vezes. Conhece a Bíblia mais do que eu bato com muitas pessoas aí, porque eles me usam mesmo. E quem vai no programa dele, vai falar sobre Bíblia, se não vigiar, ele até constrange a pessoa, porque ele também gosta de fazer isso. Ele estuda os temas de quem vai lá e quer se sobressair em cima da pessoa que vai falar sobre aquele tema. Eu assisti muitos Jô Soares e sei disso. Mas a mensagem é diferente. Leia, aquele eunuco já estava lendo, mas ele precisava de alguém que desse uma mensagem para ele, uma palavra para ele ouvir, não para ele ler. Fala tua Bíblia em Isaías 53, 7, 8. E ele estava lendo essa palavra. Claro. Isaías 53, 7, 8 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca.
que eu não sei se está na minha versão. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Que palavra! Mas eu não disse que não estava entendendo. Ele precisava de uma mensagem. Ele precisava de um instrumento. Ele precisava de alguém que chegasse e falasse: Jesus te ama. Ele é contigo. Você crê em Jesus? Pergunto a você nessa noite: o que você está esperando para Deus te usar? Em Atos no capítulo 8, versículo 29 diz assim: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e acompanhe. O que o Filipe fez? Ele questionou a Deus. Quantos de nós temos questionado a Deus? Ele, correndo Filipe, ouviu o ler profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Pergunta à igreja: quando o Espírito disse ao Filipe, ele escutou ou ele ouviu? Ele ouviu. E assim que ele ouviu, ele foi correndo. Ah, pastor, pergunta as coisas a Deus, ele não me responde. Porque você está muito preocupado em escutar, mas não está preocupado em ouvir. Quantos estão entendendo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que minha filha colocasse aqui, para você ler junto comigo, Atos capítulo 8, versículo 39. Passou por todo o processo e ele mergulhou nas águas. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, que quer dizer cheio de júbilo, seguiu o seu caminho. Sabe o que a gente aprende para encerrar aqui? Que existem coisas que nós não devemos insistir, porque quando Deus está no negócio, você não precisa insistir. Depois disso, Filipe foi arrebatado e eu não segui os seus caminhos. Evidentemente, aquele homem passou a ser um instrumento de Deus, porque ele já estava convertido, batizado na água, e o Espírito Santo estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, convocar você a ouvir a voz do Espírito. Quantas decisões nós temos tomado sem ouvir a voz do Espírito? Aconteceu algo na minha casa e a gente precisa falar algumas coisas, porque Deus fala com a gente sempre, né? Mas nem tudo a gente ouve. E aconteceu uma coisa interessante na minha casa,
que no momento em que aconteceu, o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu entendi aquele negócio. Resumidamente falando, houve alguns picos de luz lá na minha região e alguns aparelhos queimaram. Eu tenho televisão no meu quarto, Mateus tem no quarto dele, mas tem a televisão lá embaixo na sala, né? Que é um pouco maior, tem a minha família para ver quando coincide, né? Porque cada um vai ver uma coisa e tudo mais. Mas enfim. E a televisão. Quebrando o tradicionalismo, você quer ouvir por fora? E a televisão deu um defeito. Estão me ouvindo de amém? Amém. A televisão deu um defeito. E minha esposa ficou preocupada, eu também, uma televisão cara. E nós chegamos a um acordo. Vamos ligar para a Enel e dizer o que aconteceu. Porque eles têm que nos ressarcir, mandar consertar, a outra. E aí começou, né? Ligou, falaram que tinha que levar em Maricá, no posto lá da Enel, porque Niterói não tinha. Se eu for Niterói, tem que ir Maricá. E aí entre uma ligação e outra, Deus me direcionou. Parece coisa assim, né? E Deus vai se preocupar com a televisão, com gente morrendo, gente se matando, Deus vai se preocupar com a televisão. Né? Deus me direcionou o seguinte, ó, fica tranquilo, porque tudo vai dar certo. Mas aqui eu recebi de uma maneira, minha família está aqui, minha testemunha disso, mas tão maravilhosa, que eu falei assim, Georgina, vamos ver se a central resolve isso, ou a gente liga para ouvidoria, mas eles têm que. E aí minha esposa ligando, assistindo e tudo, falou assim, ó, eu também liguei, eles falaram, outras coisas, anotamos os protocolos, falaram assim, olha, nós vamos mandar alguém técnico na casa de vocês para avaliar se vai consertar ou não, se foi realmente um pico, porque temos como saber, pode ter sido uma coincidência, não sei o que, eles vão consertar. Voltaram. A hora que ia chegar em 15 dias, demorou 20, eu falei assim, pegamos a televisão no quarto do Mateus e colocamos na sala. Aí ficamos lá com aquela televisão lá grande, sem funcionar, e quando o Mateus, que se fosse pregar, é menor, mas é Smart TV também, atendia a necessidade da casa. E ficamos ali vendo. E aí eu estou demorando, eu falo, Georgina, fica tranquila, porque Deus tem um propósito nesse negócio. Durante esse tempo, isso eu vou falar com a gente com essa palavra que eu estou pregando. Durante esse tempo, eu comecei a entender o que Deus queria. Quem tem filho sabe como que é televisão no quarto. Quem mora em cima, ele só desce para comer. Se é do lado do quarto, só sai do quarto para comer. Porque tem televisão, tem Netflix, tem não sei o quê. E tem Bíblia, né? Que ele lê muito Bíblia também. O Mateus ficava muito no quarto. E com a televisão dele lá na sala, o Mateus, desse que eu moro no duplex, então ele todo dia descia para ver televisão com a gente. Você entende isso, diga amém? Eu falei com a Georgina, Deus está tratando de alguma coisa aí, porque o Mateus está muito mais presente aqui na sala. E a gente começou a entender a importância do nosso filho na sala. E a gente foi me fazendo bem a Georgina, e a gente conciliava, porque cada um gosta de uma coisa, e a gente via coisas que ele queria, e ele via coisas que a gente queria, e a gente começou a fazer esse meio termo. E foi demorando, aí chegou, Georgina teve uma ideia, pega a televisão,
que eles falaram que vão vir consertar, mas tem um local que você pode levar lá na televisão, uma coisa assim. Leva lá, Julei, leva lá que é mais rápido. Eu falei, Georgina, não se mete nesse negócio. Deixa que o dia que eles vierem buscar a televisão na minha casa, levar para consertar e trazer de volta, vai ser o tempo de Deus. É bom pregar essas coisas, né? Porque a gente tem testemunhas, né? E aí eu falei, Juninho, você não vai lá não? Você não vai botar no carro e levar? Georgina, não vou fazer isso. Mas só que eu estava entendendo o mistério, ela não estava entendendo ainda. Não sei se eles estavam entendendo. A hora que eles vierem na minha casa pegar a televisão, eles levam você. Vamos esperar o tempo que for. Demorou mais de um mês, foi? Mais de um mês? Chegaram na minha casa, pegaram a televisão e levaram para consertar. Disseram que ia dar um parecer, que ia demorar 15 dias, demorou umas 20, nada. E tá a televisãozinha do Mateus ali. Quando era jogo, minha esposa não gosta de jogo, a gente ficava vendo jogo ali. Aí quando era no Netflix, ele gosta de uma coisa, a gente gosta de outra. E a gente ia conciliando. Você entende isso? Diga amém. E foi a época que meu filho mais ficou conosco naquela sala ali. Diga graças a Deus. E ele se acostumou tanto a ir para a sala, que eu vou resumir aqui para não tomar muito tempo. Conclusão. A Enel consertou, ligou, deu até quarta-feira passada, se não me engano, para trazer. Aí Georgina falou assim, Jonei, liga para eles, porque hoje é quarta-feira e eles não trouxeram. Eu falei assim, até meia-noite. Não vou ligar. Quando foi 3 e pouco, ligaram para o meu celular. Diga graças a Deus. E naquele dia levaram a televisão e a televisão está lá. Para a honra e a glória de Deus, sem a gente mexer em nada, sem ter que levar em lugar nenhum. Pegaram na nossa casa, consertaram, está ótima, maravilhosa, e está lá. E meu filho só ganhou com isso e eu também. Porque ele é carinhoso, ele desce, abraça a gente, beija. Diga graças a Deus. Deus queria tratar desse assunto. Às vezes, meus irmãos, não é que Deus não esteja falando, é que nós não estamos ouvindo a orientação do Senhor. E eu quero convidar vocês a ouvir, porque escutar a gente já escuta o tempo todo. A Bíblia diz assim: o Senhor habita em meio aos louvores. Mas se você ficar escutando louvor, escutando, o habitat de Deus não vai estar em você. Mas quando você começar a ouvir, tem um louvor que canta assim: fala, teu servo ouvir, quero tanto ouvir tua voz. Se você receber isso, você vê que Deus está sempre falando com você em meio aos louvores. Eu tenho certeza que você vai sair daqui de maneira diferente hoje. Não porque eu seja um grande pregador, não que essa palavra você nunca tenha ouvido, mas é porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu confesso que